E aí, rapaziada, beleza? Então, vou falar um pouco sobre o bulbo raquídeo, tá? Tô fazendo os vídeos da neuroanatomia, né? Comecei da medula espinhal, subindo aí pro bulbo raquídeo, que é a primeira, é, vamos falar, a primeira estrutura que a gente tem, né? Logo após a primeira estrutura da ponte da, o cara aí, do tronco encefálico. Então vamos lá, o que, que é o bulbo e o que, que é o tronco encefálico? Bom, o tronco encefálico nada mais é do que três estruturas, tá? Que compõem, né, o encéfalo superior à medula. Quais são essas três estruturas? Primeiro é o bulbo raquídeo, que eu vou falar hoje, a ponte, que eu vou falar posteriormente, e o mesencéfalo, beleza? Bom, o bulbo ele fica entre a medula espinhal e a ponte, então, tá? É, o tronco encefálico, e na verdade é todo o tronco encefálico propriamente dito, ele já é muito importante, tá? Porque alguma alteração nele, alguma lesão nele pode levar a pessoa à morte, tá? Porque o tronco encefálico ele tem funções vitais, né? Por exemplo, o bulbo que eu vou mencionar hoje, ele tem funções como a questão da organização da pressão arterial, frequência respiratória, vômito. Então, tudo isso associado, né? Se tiver alguma lesão, alguma, eu posso falar, algum tumor, a pessoa já está praticamente falecida, né? E o tronco encefálico em si, né? Que como eu falei, é composto pelo bulbo, ponte e mesencéfalo, ele fica entre a medula espinhal e o diencéfalo, tá? Bom, o bulbo em si. Então, o que, que vai ser o bulbo? O bulbo, ele é o limite inferior, né, da medula é, perdão, é a parte mais inferior, né, da ponte. E qual que vai ser o limite dela? Ela vai ficar entre o forame magno e o sulco bulbo pontino, tá? Esse sulco bulbo pontino vai diferenciar, vai dividir o bulbo e a ponte, tá? É... O bulbo, né? Então, voltando, né, falar um pouco do bulbo, ele vai ser a continuação, né, da medula espinhal. Então, a gente vai ter algumas estruturas muito parecidas, inclusive muitos núcleos, né, vão estar também aqui no bulbo, que faziam parte da medula e estão aqui no bulbo, tá? Um exemplo, por exemplo, do que o bulbo tem de estrutura parecida com a medula vai ser os sulcos, né? A gente vai ter o sulco mediano posterior, o sulco lateral posterior, o sulco lateral anterior, a fissura, né? Mediana anterior, e aí vai. E aí, cara? Tava puxando peso, pai? É de gato, cara. Você vai pra lugar?
se a gente for fazer um bagulho, dá um salve aí pra linguiça. Que? Então, algumas estruturas diferentes que vai ter do bulbo vai ser a oliva bulbar e a pirâmide do bulbo, tá? Bom, quais são as funções do bulbo, além de conduzir, né, os impulsos nervosos para cima ali ou para baixo, né, vai depender se vai ser uma via aferente ou eferente. Ele vai dar as funções vitais, né, como a respiração, os batimentos cardíacos, o vômito, a pressão arterial, a mastigação e a secreção lacrimal, tá? Eu quero dizer com isso é o seguinte, que vou mostrar daqui a pouco, né, que a gente vai ter formações articulares que vão ser responsáveis por isso, tá? Por alguns dessas funções aí. Bom, agora eu vou falar um pouco da diferença, né? Eu falei das semelhanças, né? E eu vou falar um pouco da diferença do bulbo e da medula. Bom, o bulbo, ele tem algumas coisas, né? Algumas estruturas que não tem na medula espinhal. Primeiro, né, vai ser na verdade, o quarto ventrículo, né? A pirâmide, as olivas, as formações reticulares, tá? Os nervos cranianos que vão surgir daí. É importante mencionar que os nervos cranianos, todos os nervos cranianos, normalmente eles saem justamente do tronco encefálico, tá? E a substância cinza aqui no bulbo, ele não vai ser daquela forma ali de borboleta que nem tinha na medula espinhal. Ela vai ser um pouco mais fragmentada, vai estar mais em ilha, tá? Bom, agora eu vou explicar um pouco das estruturas diferentes que a gente tem no bulbo, né? Primeiro a gente tem a pirâmide bulbar, que eu já mencionei ela bastante aqui, que vai fazer o cruzamento do trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal, ele é um dos componentes motores, né? Voluntários, e a pirâmide bulbar justamente vai fazer o seu cruzamento, fazendo com que a nossa parte esquerda controle a parte direita, a nossa parte direita controle a parte esquerda, tá? Essa é a função da pirâmide bulbar, basicamente. Bom, a oliva bulbar ela está relacionada com também a parte motora, porém com a relação do aprendizado, tá? A oliva bulbar ela ajuda no aprendizado, né? Porque ela vai se ligar com o cérebro pela via olivo-cerebelar e vai fazer com que a gente aprenda movimentos, tá? E ela vai ficar na parte lateral aí do bulbo, né? Na parte entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. O quarto ventrículo, ele é uma das estruturas do sistema ventricular, tá? O quarto ventrículo, ele vai ser uma das estruturas do bulbo raquídeo, né? Ele vai participar do sistema ventricular, responsável pela questão da produção do armazenamento de líquido céfalo-raquídeo, que eu acabei de falar. O quarto ventrículo ele vai se ligar ao terceiro ventrículo, que eu vou falar, né, posteriormente, por meio do aqueduto cerebral. Quais são as formações reticulares que a gente tem? E o que são, né? As formações reticulares nada mais são, tá, do que substâncias brancas e substâncias cinzentas juntas, né? Formam essas formações reticulares. Elas são muito importantes porque elas vão ter funções, né? Vai ter 3 tipos de formações reticulares aqui no bulbo que vai ter funções características. A primeira vai ser a formação reticular do vômito, tá? Responsável pela questão do vômito, então vai ter o aumento da pressão abdominal, contração do estômago, protursão da língua, tá? Vai ter também a formação reticular vasomotor, onde a gente vai fazer a regulação da pressão arterial, tá? Juntamente com esse bulbo, né, com a parte do bulbo, e a formação reticular do ritmo respiratório, tá? Que vai estar relacionado com a regulação da respiração e da frequência respiratória. Então, o bulbo é muito importante para questões, como posso falar, para questões, né, vitais, né, como por exemplo o ritmo respiratório e o vasomotor e também o vômito, né. Bom, os nervos cranianos eles vão surgir, né, como eu falei, no tronco encefálico, e aqui no bulbo a gente vai ter o surgimento dos 4 últimos nervos cranianos, que é o hipoglosso, o 12º, né, o acessório, o vago e o glossofaríngeo. O vago é o 10º, o glossofaríngeo é o 9º. O hipoglosso ele fica no sulco, ele sai, né, pelo sulco lateral anterior do bulbo, e o acessório, o vago e o glossofaríngeo vai sair pelo sulco lateral posterior do bulbo, tá? Eu falei, o acessório, e eu vou fazer um vídeo também posteriormente explicando o exame físico, né, desses nervos cranianos. Porém, que a gente precisa saber o seguinte, que o hipoglosso está relacionado com a língua, né, o acessório vago
relacionado, não, perdão, um acessório relacionado com os músculos como o trapézio como fala? O esternocleidomastoide e o vago glossofaríngeo, relacionado com outras funções, aí, né, funções como reflexo do vômito. Bom, as duas partes do bulbo, a gente vai ter a parte encefálica, que é a parte mais de cima, e a parte caudal, que é a parte mais de baixo. A parte caudal, a gente vai ter a formação de tubérculos e a gente vai ter também o núcleo grácil cuneiforme aqui também, tá? Na parte caudal. Enquanto na parte encefálica, a gente vai ter o lemnisco medial, tá? Então, o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme eles são substituídos pelo lemnisco medial, tá? Esses são núcleos, né, da parte aferente. Bom, a substância que temos no bulbo vai ser a substância cinzenta, a substância branca e a formação reticular. Substância branca vai ter substância própria do bulbo, ou seja, substâncias novas, né? Aqui. E tem uma substância cinzenta homóloga da medula, ou seja, uma continuação com os mesmos núcleos, né? Já tem a substância branca, que vai ser as fibras transversais, que também são novas, e as fibras longitudinais, que são as velhas. A formação reticular, que eu já falei, vai ter a questão, né? Mistura um pouco da substância cinza, um pouco da substância branca, e vão ter papéis fundamentais na respiração, na pressão arterial e também na questão do vômito. Bom, então as fibras que estavam na medula e ainda estão no bulbo, a gente tem as partes aferentes. Então vamos lá. O fascículo grácil e o fascículo cuneiformes, primeiramente, eu falei que na parte encefálica do bulbo eles deixam de existir e passa a existir o lemnisco, certo? E isso é verdade. Então a gente tem no fascículo grácil e fascículo cuneiformes até essa metade. Qual que é a função deles? Sensibilidade dos impulsos, tá? Fascículo grácil do tronco para baixo e o cuneiformes da metade para cima, tá? Então o cuneiformes ele é mais medial e ele vai pegar a parte mais superior, enquanto o fascículo grácil ele é mais distal e ele vai pegar a parte mais de baixo, tá? A gente tem o trato espinocerebelar, tá? O trato espinocerebelar ele vai ter a função da propriocepção, tá? Que vai ser a posição dos membros das articulações, e esse trato espinocerebelar ele também vai deixar de existir no bulbo encefálico. E o trato espinotalâmico. O trato espinotalâmico, eu mencionei ele bastante lá no exame físico, né? O trato espinotalâmico vai estar relacionado com a função de transmitir temperatura, dor, pressão e tato, que vai ser os receptores, tá? Então, o trato espinotalâmico ele é muito importante aí nas nossas vias aferentes. Bom, as fibras que estavam na medula e continuam no bulbo, as referentes, vão ser o trato córtico espinhal, que está relacionado com a função motora, e vai ter o cruzamento lá na pirâmide balbar, né? O trato teto-espinhal, que vai ser a função de reflexo por estímulos visuais. O trato retículo espinhal, que vai estar relacionado com a questão da estabilidade, né? E também com a questão do equilíbrio. E a função vestíbulo espinhal, a estabilidade também e a questão do equilíbrio. Tá? Bom, essa aqui a gente são as fibras novas do bulbo que a gente tem, mas essas fibras novas do bulbo, elas são relacionadas com os pares craniais, tá? Então, os pares craniais, a gente tem os nervos cranianos, né? Que vai ter 7 núcleos aqui no bulbo, né? Eu falei que só 4 saíam, porém núcleo a gente tem 7 núcleos, tá? A gente vai ter o núcleo ambíguo, tá? Que é formar o glossofaríngeo, o vago e o acessório, tá? O núcleo ambíguo ele vai fazer a inervação aí na laringe, na faringe, por isso que o nono, décimo e 12º são os afetados, né? No núcleo hipoglosso, que vai ser o núcleo que vai formar o 12º par, que vai inervar a língua, basicamente. O núcleo dorsal do vago, que vai formar o vago também e vai fazer com que a gente tenha a inervação de vísceras como coração, estômago e etc. A gente tem o núcleo inferior vestibular, depois a gente vai ter o núcleo superior vestibular, porém aqui o núcleo inferior vestibular vai formar o oitavo, né, o oitavo núcleo, o oitavo par cranial, que é o vestíbulo coclear, que está relacionado com o equilíbrio corporal, né. O núcleo do trato solitário vai estar relacionado com o paladar. Núcleo do trato do trigêmino com a questão do trigêmino, né, relacionado com a sensibilidade da cabeça. E o núcleo salivatório inferior vai formar o nono par cranial, que ele vai inervar a parótida, né, o nono par cranial, que é o acessório. É que é o glossofaríngeo, perdão. E novas substâncias também, como o lemnisco inferior, que eu falei, o lemnisco ele surge na parte encefálica, né, do bulbo, substituindo aí o grácil e substituindo também a questão do cuneiformes. E a gente vai ter oliva também, que vai ajudar na questão do aprendizado.
Ele tem o lemnisco, né? O lemnisco que vai substituir as olivas cerebelares, né? O trato córtico nuclear, que é novo. Trato espinhal trigêmeo, que não falei, e trato solitário também. Que o trato solitário está relacionado com o nervo glossoflaríngeo. É isso. Esse é o bulbo.